E aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Francisco Henrique e hoje a gente vai ler o capítulo 6 de João, do Evangelho de João. Hoje a gente está fazendo 109 dias, 109 109 dias que a gente começou o nosso plano de leitura de ler a Bíblia inteirinha esse ano de 2023. Se você não participa com a gente, mas quer participar, é só você se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações. Todo vídeo quando eu colocar o vídeo de 6 horinhas, você vai receber a leitura do dia, tá bom? Aí você se inscreve para participar juntamente conosco do nosso propósito, tá bom? Então a gente vai orar para a gente dar início à nossa leitura de hoje. Senhor, meu Deus e eterno Pai, mais uma vez te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Dá-me sabedoria e graça, Jesus, que o Senhor venha abençoar a pessoa que está lendo aí, que o Senhor venha cancelar as distrações, que o Senhor venha fazendo entender. E meu Senhor, por favor, me ajude a ler direitinho, que não venha sair embolado, que venha sair... Meu Deus do céu. Que venha sair, que a pessoa consiga entender, certo? É isso. Que te peço era esse em nome de Jesus. Amém. Então, bora lá. O capítulo 6 de João tem um título assim: A primeira multiplicação dos pães. Depois disso, Jesus atravessou o mar da Galileia, conhecido também como Mar de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia por toda parte, pois tinham visto os sinais que ele havia realizado ao curar os enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Era quase tempo da festa judaica da Páscoa. Jesus logo viu uma grande multidão que vinha a seu encontro. Voltando-se para Felipe, perguntou: Onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Disse isso para pôr Felipe à prova, pois já sabia o que ia fazer. Felipe respondeu: Mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento a todos. Então um de seus discípulos, André, irmão de Pedro, de Simão, Pedro, falou: Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que adianta isso para tanta gente? Jesus respondeu: Digam ao povo que se sente. Todos se sentaram na grama que cobria o monte. Só os homens eram cerca de 5.000. Então Jesus tomou os pães, agradeceu a Deus e os repartiu entre o povo. Em seguida fez o mesmo com os peixes, e todos comeram à vontade. Depois que todos estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: Agora juntem os pedaços que sobraram, para que nada se desperdice. Eles juntaram o que restou e encheu 12 cestos com as sobras. Quando o povo viu Jesus fazer esse sinal, exclamou: Sem dúvida ele é o profeta que haveria de vir ao mundo. Jesus sabia o que pretendiam obrigá-lo a ser rei deles, de modo que se retirou sozinho para o monte. Agora a gente vai, meus irmãos, para o versículo 16, que tem o título assim: Jesus anda sobre o mar. Ao entardecer, os discípulos de Jesus desceram à praia, entraram no barco e atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. Quando escureceu, porém, Jesus ainda não tinha vindo se encontrar com eles. Logo um vento forte veio sobre eles, e o mar ficou muito agitado. Depois de remarem 5 ou 6 quilômetros, de repente viram Jesus caminhando sobre o mar, em direção ao barco. Ficaram aterrorizados, mas ele lhes disse: Sou eu, não tenham medo. Eles o receberam no barco e logo em seguida chegaram a seu destino. Pronto, agora a gente vai para o versículo 22, que tem um título assim: Jesus, o pão da vida. Verso 22. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar viu que os discípulos haviam pegado o único barco dali e que Jesus não fora com eles. Alguns barcos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde o povo tinha comido os pães, depois que o Senhor os abençoou. Quando a multidão viu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali, todos entraram nos barcos e atravessaram para Cafarnaum, a fim de procurá-lo. Encontraram-no do outro lado do mar e lhe perguntaram: Rabi, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: Eu lhes digo a verdade. Vocês querem estar comigo não porque entenderam os sinais, mas porque lhes dei alimento. Não se preocupem tanto com coisas que se estragam, como comida, mas usem suas energias buscando o alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem pode lhes dar,
pois Deus, o Pai, colocou em mim o seu selo de aprovação. Nós também queremos realizar as boas obras de Deus, disseram eles. O que devemos fazer? Jesus lhes disse: esta é a única obra que Deus quer de vocês. Creiam naquele que ele enviou. Eles responderam: se deseja que creiamos no Senhor, mostra-nos um sinal. O que o Senhor pode fazer? Afinal, nossos antepassados comeram maná do deserto. As Escrituras dizem: Moisés lhes deu de comer pão do céu. Jesus disse: eu lhes digo a verdade. Não foi Moisés quem lhes deu pão do céu. É meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu a vocês. O verdadeiro pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Senhor, dê-nos desse pão todos os dias, disseram eles. E Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas vocês não creram em mim, embora me tenham visto. Contudo, aqueles que o Pai me dá virão a mim, e eu jamais os rejeitarei. Pois desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou. Não minha própria vontade. E esta é a vontade de Deus, que eu não perca um sequer de todos que ele me deu, mas que ressuscite todos no último dia. Pois é a vontade de meu Pai que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Então os judeus começaram a criticá-lo, pois ele havia afirmado: eu sou o pão que desceu do céu. Diziam: este não é Jesus, filho de José? Conhecemos seu pai e sua mãe. Como ele pode dizer: desci do céu? Jesus, porém, respondeu: parem de me criticar, pois ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer a mim. E no último dia eu o ressuscitarei. Como diz as Escrituras, todos eles serão ensinados por Deus. Todo aquele que ouve o Pai e aprende dele, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, somente eu, que fui enviado por Deus, o vi. Eu lhes digo a verdade: quem crê tem a vida eterna. Sim, eu sou o pão da vida. Seus antepassados comeram maná do deserto, mas morreram. Quem comer do pão do céu, no entanto, jamais morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. E este pão que eu ofereço para que o mundo viva é a minha carne. Então os judeus começaram a discutir entre si a respeito do que ele queria dizer. Como pode esse homem nos dar sua carne para comer? Perguntavam. Então Jesus disse novamente: eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão a vida em si mesmos. Mas quem come minha carne e bebe meu sangue, terá a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois minha carne é a verdadeira comida, e meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Eu vivo por causa do Pai, que vive e me enviou. Da mesma forma, quem se alimenta de mim, viverá por minha causa. Eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Seus antepassados comeram maná e morreram. Quem comer este pão não morrerá, mas viverá para sempre. Ele disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Pronto, a gente agora vai para o versículo 60, que tem um título assim: muitos discípulos abandonam Jesus. Verso 60. Muitos de seus discípulos disseram: sua mensagem é dura. Quem é capaz de aceitá-la? Jesus, sabendo que seus discípulos reclamavam, disse: isso os ofende? Então, que pensarão se virem o Filho do Homem subir ao céu onde estava antes? Somente o Espírito dá vida. A natureza humana não realiza coisa alguma. E as palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Mas alguns de vocês não creem em mim. Pois Jesus sabia, desde o princípio, quem não acreditava nele e quem iria traí-lo. E acrescentou: por isso eu disse que ninguém pode vir a mim a menos que o Pai o dê a mim. Nesse momento, muitos de seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Então Jesus se voltou para os 12 e perguntou: vocês também vão embora? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Então Jesus disse: eu escolhi vocês 12,
mas um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariote, um dos 12, que mais tarde o trairia. Amém, meus irmãos? Encerramos aí no versículo 71, o capítulo 6 de João. É um capítulo bem grande, mas para a glória do seu eterno zelo. Meus irmãos, como sempre, eu continuo pedindo ao Senhor que Ele abençoe a vida de vocês, abençoe a minha vida também, continue nos dando graça e sabedoria. Em nome de Jesus, que a gente venha viver isso aqui, que a gente venha viver o que a gente acabou de ler. Jesus é o pão do céu e a gente só tem vida se a gente comer Ele. E nesse momento a gente estava comendo o pão do céu, meus irmãos. Certo? É claro que só ler é uma comida bem rasinha, mas a gente pode se aprofundar mais, aí vai ficando cada vez mais gostoso, mais... Quanto você mais come, mais vontade você vai sentir de comer, certo? Mais vontade você vai ter de conhecer, de comer, conhecer o Senhor Jesus, certo? É isso aí. Então, desde já, que a gente se veja amanhã, se assim Deus permitir, e eu me despeço de vocês. Tchau, valeu e a paz do Senhor.